Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes, aqui no programa Madrugada Astral, na Rádio Vibe Mundial, transmitido também pela Astral TV. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental, lazer, prazer. Tem uma questão aí muito legal que o turismo traz. Eu recebo hoje Santuza Macedo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Que prazer receber você aqui, até porque a Santuza, ela é empreendedora, especialista em turismo e cruzeiros, e quem é que não gosta de saber de uma dica especial de viagem, né? Ela é reconhecida pela sua expertise na criação de experiências personalizadas para viajantes. Então, preste atenção nessa entrevista, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito de ouvir esses experiences, até porque ela viveu nos Estados Unidos muitos anos e ela tem aí um monte de coisa muito gostosa para falar para gente. Santuza, eu estou sabendo que você não é de São Paulo. De onde você é? Não, eu sou de Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro. Ah, eu conheço essa cidade. Um beijo para Volta Redonda. É uma cidade de um clima muito agradável, muito gostoso, né? Uma cidade do interior no Rio de Janeiro, No né? interior do Rio de Janeiro. Não se fala caipira, se fala carioquês lá, né? Não, até que não. Volta Redonda, com a criação da CSN, a fundação da CSN, teve uma imigração muito grande dos mineiros. Então, a gente fala meio mineirês. Trem, que delícia de sotaque. Tem gente que pergunta ainda, fala assim, mas você é do Rio ou é mineira? Não, sou do estado do Rio, que não gostoso. Rio capital. Tá, aquele cafezinho bom em casa. E eu só não falo uai, mas eu falo trem. Que gostoso. Me conta um pouquinho sobre a sua experiência, porque você viveu muitos anos nos Estados Unidos e você abriu a sua casa para brasileiros como uma pousada, né? Uhum. Como é que foi essa sua vivência lá? Me conta. Eu morei 15 anos nos Estados Unidos, entre o Texas e a Flórida. E quando a gente... E são dois lugares muito diferentes um do outro, né? Quando a gente é imigrante num país, independente se você tem estudo, faculdade, não importa. Quando você chega no país, você não tem experiência de nada. O que você estudou não serve naquele país. E eu sou nutricionista no Brasil e tal. E eu cheguei lá e fiquei assim, gente, o que eu vou fazer? Meu diploma aqui não serve para nada. E eu fui pedindo realmente orientação de Deus, o que eu poderia fazer. No Texas, eu não me adaptei tanto. E quando eu cheguei na Flórida... Por causa do clima, por causa do idioma, por causa do tipo das pessoas? Até porque eles não recebem muito bem os brasileiros, Recebem. Né? Recebem? Recebem. Eu sempre tive a impressão de que O Texas, como ele está muito colado no México, os mexicanos, eles são muito felizes, muito alegres. E essa cultura, tanto é que eles gostam muito de comidas mexicanas, as festas mexicanas deles são bem fortes. Eles são muito agradáveis. Sempre me tratou super bem. Mas eu sentia falta da comunidade brasileira, que lá não tem. Pelo menos na cidade que eu morava. É muito sensorial, então, né? E eles são muito, assim, muito caipiras mesmo. E quando eu fui para a Flórida, aí justamente por isso que eu não me adaptei que eu também tanto. sou do interior, sou de Bauru, viu? Não, mas assim, é diferente do interior do Brasil e interior do Texas. Exatamente. O Texas tem 4 grandes cidades, mas eu morava no interior. Então, assim, era só fazendas, então eu não me adaptei tanto. Mas quando eu mudei para a Flórida... Então, para você que não conhece o Texas, né, para você que está nos ouvindo, você já deve ter visto aqueles filmes que tem aquelas estradas infindáveis que passam por aquelas fazendas. É exatamente assim o interior de lá, né? Muito. E o Texas tem tudo. Tem deserto, tem montanha, tem praia. É bem amplo esse estado. Aí você foi para a Flórida. Eu fui para a Flórida. E a Flórida eu me senti em casa. Porque muitos brasileiros e também tem comunidade hispana também muito grande. E aí eu comecei já assim, me sentir em casa. E eu comprei uma casa a 15 minutos do complexo da Disney.
E como aquilo, voltando àquilo que eu falei, tipo, eu não... O que eu ia fazer? Meu diploma ainda não estava sendo válido e para eu... Até quero interromper um pouquinho do que você está falando, porque como mentora de carreira e negócios, muitas das pessoas chegam até mim porque passaram por uma desligamento de uma empresa e falam, nossa, o que eu vou fazer agora? Né? Você deve ter uma graduação inicial. Não importa se você está vivendo aquela formação. Quando você se dedica a viver aquela formação e você muda dentro da sua própria área, chama-se transição de carreira. Então, ela é nutricionista de formação, ela poderia trabalhar na área da saúde, ela estaria fazendo uma transição. Caso você, sendo nutricionista, mude para uma outra área, como foi o caso dela, ela fez uma migração de carreira para o turismo. Que é o que a gente está falando aqui. Então, me conta mais sobre a Flórida agora. E eu comprei essa casa, né, a 15 minutos do complexo da Disney. Que é uma delícia, né? E eu falei, e agora? Agora eu vou ter que procurar algo para eu fazer. E foi então que... Foi até meu irmão, a minha casa era muito grande, eram 5 suítes. Suítes mesmo, tipo... Aí eu falei assim, gente, mas o que eu vou fazer com essa casa enorme? E eu não tenho filhos. Você estava morando lá sozinha? Não, com meu ex-marido. E eu falei, o que eu vou fazer com essa casa enorme, sem filhos? Realmente precisa dar uma destinação para ela, né? Aí meu irmão falou assim, Santuza, por que você não começa a alugar suítes? E na época, hoje já está bem mais falado difundido, e tudo, né? difundido, o Airbnb. Antes os brasileiros tinham medo. Tipo, esse Airbnb, não confio. E eu coloquei. Só que eu comecei a receber, começou a dar certo, mas eu comecei a receber muitos americanos, europeus e canadenses, porque os canadenses visitam muito os Estados Unidos. Então, você abriu as suítes da sua casa, como se 4 fosse suítes. um Airbnb naquela época. Naquela época. Isso a gente está falando de que ano? 2017. 2017. E as pessoas, elas se hospedavam na sua casa por temporada, por final de semana, ou até para poder visitar a Disney. Isso. E começou a dar super certo. E até... Aí você deu destinação para aquelas 5 suítes que estavam vazias, né? Aí hoje uma era sua e aí você... as 4 de cima... Eu fiz todas as temáticas do Mickey, da Cinderela, do Rei Leão. Que legal. Era muito linda. Qual era a mais vendida? Todas. Não tinha uma... Porque eram capacidades diferentes. Tinha para 4 pessoas, tinha para 2, para 3. Eu já quero aí reservar a minha do Rei Leão. Então, assim, até eu receber um casal de brasileiros. Quando eles chegaram... eles falam, Santuza, eu viajo só pelo Airbnb, pelo Brasil, pelo mundo. E o seu Airbnb é totalmente diferente. Parece que é realmente uma pousada. Aí, aí caiu a ficha. Falei, pousada? Mas eu já sirvo café da manhã. Eu já dou dicas. Aí foi então que, na época, também estava muito fraco o Instagram. Mas eu abri uma conta no Instagram e comecei a fazer propaganda, colocando as fotos e tal. Por fim, resumindo, eu tive que fechar o Airbnb e só fazer reserva pelo Instagram. Porque, assim, as pessoas começaram... a bombar. Começou a bombar de vendas. Bombar. E aí eu comecei a perceber... Você deu conta de atender todo mundo? Sim. Mas eu comecei a perceber que eu estava fazendo muito sucesso quando as pessoas... Aí eu comecei a receber só brasileiro mesmo. Como chamava a sua pousada? Diamond Bed Breakfast. Uau! Que legal. Essa experiência nos Estados Unidos, o que ela te ensinou sobre hospitalidade, sobre atendimento, sobre a experience que o cliente vive durante a viagem que você podia implantar como um negócio? Eu acho que tudo realmente começou com... O que me deu base mesmo foi a pousada, o café da manhã, as coisas, esse contato com o público, que foi me dando a base para eu fundar a agência e tal, e ser o que eu sou hoje. Eu trabalhei também embarcada, então isso daí também fez eu ter muitos treinamentos na parte de navios.
e ser especialista também em cruzeiros, com muitos treinamentos. Viajar de navio é um sonho que todo mundo tem, né? Até porque a gente volta para os nossos antepassados, né? Que vieram para o Brasil de navio, né? Isso é extremamente importante a gente vivenciar o que os nossos antepassados viveram também no navio, né? Recentemente eu fiz uma viagem de navio de primeira classe, com mordomo, com cabinista, arrumando, e é completamente diferente do que uma viagem de navio tradicional. Muita gente nem sabe que isso existe dentro do navio, né? Que a gente chega às 5 horas da tarde, já tem os canapézinhos com um prosecco para a gente tomar, que tem sauna dentro da suíte, né? Que tem 2 varandas, que você pode fumar na varanda. Tudo isso é importante do cliente saber quando ele vai fechar uma viagem. É primeira questão. É importante ele saber o que ele busca, né? O que ele procura, o que ele quer vivenciar. Porque às vezes a gente está tão cansado, tão estressado, que você quer fechar qualquer coisa para sair de São Paulo, né? E se você não tiver essa consciência do que você quer viver enquanto viagem, enquanto turismo, enquanto sair de São Paulo, você acaba fechando qualquer coisa, né? O turismo hoje ele é muito dominado por mulheres, né, Santuza? E eu tenho muitos clientes na área do turismo, trabalho com turismo há mais de 20 anos pela minha agência de marketing e comunicação. Quais são esses desafios que a mulher vive para que ela possa ascensionar cargos de liderança? E como você enxerga o papel feminino no turismo? Quais os conselhos até que você daria para quem está nos ouvindo agora? Porque tem muita gente que mora fora, né? Acabou mudando de estado, chega lá, tem a sua casa enorme, olha a ideia fantástica que essa mulher teve de sublocar e depois transformar numa pousada as suítes da casa dela. Então, ouve o que ela vai falar sobre esses cargos de liderança do papel feminino no turismo. Primeiro que a mulher, quando ela vai para o turismo, muita gente é assim, eu gosto de viajar, vou mexer com o turismo. Não é assim. Aliás, preste atenção. Quando uma pessoa fala mexe, o que você faz? Eu mexo com marketing digital. Pelo amor de Deus, sai correndo para outra porta, porque a pessoa não é especialista naquilo que ela faz, né? Ela se formou e decidiu mexer com alguma coisa. Não, quem trabalha fala, eu atuo, né? Eu trabalho, né? Então, quando a pessoa fala, eu mexo, que é o que você falou, né? A pessoa fala, eu mexo com turismo, pelo amor de Deus, sai correndo, porque o negócio não vai dar certo. E eu gosto de viajar, eu acho que eu vou mexer com turismo. Não. E vou... Não é assim que funciona. Primeiro, o seu coração vibra para isso? Você realmente gosta do turismo? Turismo é uma coisa, viajar é outra coisa totalmente diferente. Você gosta de organizar roteiros, aquilo realmente faz quando você está de folga, alguém falar de algum passeio, de alguma viagem. Não vou falar sobre isso não, porque hoje eu estou de folga. Eu ouço muita gente falar isso. Hoje eu estou de folga, eu não vou falar sobre trabalho. Mas o trabalho, ele faz parte da vida da gente. Com Quando certeza. você ama o que você faz, você sente prazer em levantar de manhã e vivenciar aquilo durante o dia. E a Santuza, ela trouxe uma situação muito importante, né? O seu coração ressoa. Porque quando o seu coração vibra, quando você é apaixonado, você pode ser de madrugada, pode ser de manhã, à tarde, à noite, no avião, no trem, no navio, onde for, você vai falar sobre isso. Qualquer pessoa que te pergunte sobre aquilo, você vai parar e você vai falar. Porque realmente aquilo tem importância para você. E então as mulheres hoje em dia, isso é importante. O turismo faz o seu coração vibrar. Aí sim, você, antes de ter uma agência, mesmo que seja home office, procure se especializar, estude muito. O turismo, ele é muito amplo. E eu até indico, se você realmente quer ir por esse caminho, procure um segmento do turismo, algo para você realmente ser especialista. Como eu sou na Disney, na cidade de Orlando, e em cruzeiros. Esse eu sou especialista. Primeiro porque eu já trabalhei, já morei, até já em navios, já vivenciei. Né? Na prática. Na prática, já fiz muitos treinamentos. Hoje, se você me falar de parques Disney, dos parques de Orlando, da cidade, eu vou saber
realmente fazer um roteiro, fazer um cronograma, por muitos anos vivendo, e pelo turismo, das experiências dos hóspedes chegando no café da manhã, as dores, as vivências de cada hóspede que foram moldando a minha experiência nesses segmentos. Então, hoje em dia tem muitas pessoas se especializando na parte ecológica. Ecoturismo, né? Que é trilhas e tal, outros... Que tem que ter aí um aparato toda da questão da saúde, né? Porque tem muita gente que fica desesperado de se ver num lugar assim, né? Você vai para um lugar novo, lugar aberto, lugar desconhecido. Então, tudo que se fizer tem que fazer com muito amor, com muita atenção, dedicação, conhecimento e pensar no outro, porque o turismo, ele tem muito isso, né? Eu vejo que o turismo, em alguns aspectos, como a gente está trazendo aqui do ecoturismo, né? As pessoas encontram dificuldade de empreender, né? Então, quais são as oportunidades que mais chamam a atenção dentro do setor do turismo e que pode ser uma vertente para quem quer começar a empreender com isso? Eu acho que o turismo, ele está aberto para todas as áreas. É o que eu falei, você pega um segmento e se especializa, porque no momento que você começar a se especializar naquilo, vão surgir clientes, vão surgir pessoas interessadas naquilo. E qualquer coisa do turismo bem feita vai ter retorno. Pode ser o ecoturismo, pode ser cidades do interior, qualquer tipo, cruzeiros mesmo, Santuza, Disney. O turismo, ele movimenta 51% da própria economia aqui no Brasil, né? Você está trazendo essas oportunidades aí. Como é que as pessoas podem aproveitar melhor os potenciais? Você está falando da cidade do interior, né? Como é que ela pode transformar esse turismo temático dentro de uma cidade do interior? Lá na minha região tem muito isso, que as pessoas gostam. Se você mora numa cidade do interior, quer atrair também turistas, a cidade já é meio turística, não muito. Mas as pessoas hoje em dia, principalmente depois da pandemia, eu sinto muito isso. As pessoas, elas querem fazer uma imersão. Se a dona Maria lá abriu a casa dela para oferecer uma comida no fogão a lenha, só pode servir para 10 pessoas e você fez a reserva, você vai almoçar com a dona Maria, ela pode estar contando coisas da cidade, coisas da vida dela. Isso é uma imersão que hoje em dia o turista ele gosta muito. Vivenciar, né, esse momento com o local, né? Com o local. E outra coisa, uma renda que esses locais também podem ter. E as pessoas, elas querem muito isso hoje em dia. Então, assim, a partir... Você não precisa ter nada, assim, mirabolante para poder começar a empreender no turismo. Coisa simples, mas bem feita, que é o sucesso. Feita com amor, né? É uma viagem completa, né? Porque você se hospeda, você recebe toda essa acolhida, né, da pessoa, a comida, você pode ver como ela colhe, como que ela faz a comida, né? Isso é muito gostoso. Além dos pacotes de turismo, você também vende consultoria, né? Como é que funciona isso? Consultoria em turismo? A consultoria é a pessoa, ela não sabe para onde ela vai, ela não tem ideia. Para você que não sabe para onde é que você vai nas suas próximas férias, olha aqui o que a Santuza faz. E as pessoas, elas ficam perdidas mesmo. Eu quero tirar férias, mas eu não sei para onde que eu vou. Então, a consultoria é uma conversa. O que você gosta, o que você não gosta. Sim, são através de perguntas que eu vou traçando o perfil da pessoa. O que você gosta, o que não gosta, qual é a média, mais ou menos, de dinheiro que você pensa gastar nessa viagem, quantos dias, o quê? É só adulto ou tem criança? Qual a idade das crianças, que isso interfere muito também numa viagem? Você quer o quê? Uma viagem nacional ou internacional? Nacional. Ok, nacional.
É mais para o Nordeste, é mais para o Sul, é Centro-Oeste, é turismo de aventura, é uma viagem, né, de aventura, é uma viagem de montanha, de praia. Através dessas perguntas, eu vou traçando o perfil do cliente. E às vezes eu sugiro algumas cidades, alguma coisa. Ah, acho que não. Só que assim, eu já sei o que ele vai gostar antes dele saber se realmente ele vai gostar. Que gostoso isso, né? Porque você faz um trabalho muito próximo da pessoa, né? Atendendo aquelas necessidades dela, né? A inteligência artificial, ela tem introduzido aí, né? Alguns aspectos que são extremamente importantes da gente validar, né? Com a pandemia, houve uma aceleração muito grande, né? Nesse setor. E muita gente hoje, além de trabalhar remoto, ela não consegue entender esse comportamento do viajante, né? E o viajante acaba também não procurando mais as pessoas, porque ele busca lá no ChatGPT, né? Que ele vai colocar lá, né? Me dê sugestões de viagem. Mas a inteligência artificial ainda não faz toda essa interpretação dessas respostas, né? Porque à medida em que você coloca o que ele gosta, o que ele não gosta, se é interior, se é centro-oeste, se é montanha ou praia, você vai afunilando para chegar numa solução Até legal, para ele né? pesquisar, ele tem que entender um pouquinho para fazer as perguntas. Olha aí. Isso é extremamente importante o que você trouxe. Não adianta só pesquisar sem conhecer a região, né? Verdade. Porque tem estrada que só se viaja de Jeep e não se passa de carro, né? Então tem que ter um carro com tração de 4x4 para poder passar. E você orienta toda essa questão durante Tudo, a entrevista com a pessoa? tudo. Eu oriento realmente o que ele está buscando, como eu falei, sem ele saber que é aquilo que ele quer. E no final da viagem ele retorna e fala: Que viagem maravilhosa. Santuza, não. Quero outra. Realmente, eu achei que não ia dar certo, não. Mas deu. E eu já quero outra. E essa imersão na cultura foi bem legal. Até porque quando vai famílias, eu acabo entrando em contato com guias locais, fazendo esse turismo de imersão mesmo. E é algo diferente. Que já na Europa já é muito conhecido, né? As pessoas, elas não viajam mais só por viajar, né? Elas querem essa vivência, essa experiência, né? No setor do turismo. Que a geração Z, ela está trazendo muito isso para a gente, né? Ela não quer só mais conhecer o mundo pelas fotos, né? Pela internet. Ela quer se apropriar daquele lugar, né? Que é o que você falou, né? Chegou lá, toma um cafezinho, vai ver como é que colhe o milho, né? Vai ver como é que faz o bolo de milho no fogão a lenha. E só quando você está disposto para isso é que você consegue fazer isso. A gente está encaminhando para o final agora, Santos, uma entrevista deliciosa. Eu poderia passar horas aqui falando sobre turismo com a Santuza, que tem bastante experiência, até na visão internacional dela, né? Santuza, quais são as dicas que você dá para quem está começando? Eu sei que a gente já falou sobre isso, né? Para poder equilibrar carreira e vida pessoal, sendo empresária, trabalhando em casa e oferecendo esses pacotes aí para as pessoas. Eu acho que quando você fala de carreira e vida pessoal, não tem como ser algo isolado. É só minha vida pessoal, é só... Não, elas entrelaçam. E elas entrelaçando que acho que é a verdadeira chave do sucesso. É aquilo que a gente realmente, como você falou, que a gente já tinha comentado sobre isso. Quando o seu coração está vibrando muito com aquilo, essa junção da vida pessoal com a carreira que vai transbordar e que realmente vai dar certo. E a minha sugestão é isso, de você sentir aquilo é para você, o turismo é para você. Se for, se especializa nisso. Exatamente. Em um segmento e dê o seu melhor. Porque você dando o seu melhor ali, não tem como dar errado. Ai, que delícia. E para quem quer viajar com a Santuza, como é que te encontra? Tem o meu Instagram, que é Santuza Macedo, ou
da Diamond Viagens. Mas o Santuza Macedo, eu acho que pelo meu nome ser diferente, ele já é mais assim... Impactante, é mais fácil das pessoas te encontrarem. Santuza Macedo. Então, pelo Instagram, Santuza Macedo, e lá tem o meu Instagram pessoal mesmo, e o Movimento, e eu dou atenção pelos dois, mas eu tenho o da agência também, Diamond Viagens. Legal, muito obrigada pela tua vinda aqui. Você que gostou, me siga também nas mídias sociais, @CláudiaCardillo Oficial, e nos vemos no próximo episódio.